Fala galera, eu sou Gabriel Franco e nesse capítulo você vai aprender como conquistar o amor da sua vida ou uma grande oportunidade de negócio com técnicas de persuasão. Bom, vamos lá, é o seguinte, para acabar com a brincadeira, na verdade, toda técnica de persuasão ela pode ser utilizada em diversos cenários da sua vida. Você pode utilizar para conquistar pessoas. As técnicas de persuasão são para conquistar pessoas, times, equipe e assim por diante. Então, quando eu digo que você pode conquistar o amor da sua vida, na verdade, é uma organização das tuas atitudes no momento da conversação, no momento do diálogo, para que você obtenha os resultados que você quer. Às vezes tem pessoas que têm ideias sensacionais ou são pessoas sensacionais, mas elas não conseguem com a comunicação, com a postura corporal ou com algumas outras técnicas que eu vou passar para vocês, conquistar a pessoa que está ouvindo ela. Então, o que eu quero tentar aqui te passar são técnicas que você vai usar no seu dia a dia comercial. Você que é empreendedor, que é o maior número de pessoas desse canal são empreendedores. Você que é empreendedor, você pode utilizar para conquistar investidor, você pode utilizar para conquistar cliente, você pode utilizar para conquistar seu time. E você que está ouvindo e está em busca aí de conquistar pessoas, amigos, você também pode influenciar pessoas. Você, quando eu digo influenciar no bom sentido, obviamente, mas você pode, são técnicas que vão fazer com que essas pessoas deem ouvido para você, ou pelo menos atenção à mensagem que você quer propagar e valorize essa mensagem. Às vezes você tem coisas com conhecimento extremamente avantajado no assunto, mas por não saber comunicá-lo, você transmite falta de especificidade, de cientificidade. E eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Se prepara, aperta o cinto. É o seguinte, você primeiro precisa ter autoconhecimento quando você estiver tentando, obviamente, vender você para outras pessoas, né? Quem você é, o que você sabe, onde você está, o que você já conquistou. Primeiro você tem que ter autoconhecimento, ou você tem que conhecer, no caso de empresa e produto, extremamente aquilo que você vende, aquilo que você vai vender no momento do seu diálogo. Isso daí é o mínimo para que você possa emitir alguns gatilhos mentais que a gente vai te ensinar aqui. Você tem que comprar aquilo que você vende. Cuidado, é difícil você sustentar uma mentira por muito tempo, então não se aplica essas técnicas de persuasão caso você não acredite naquilo que você está tentando propagar ou vender para uma outra pessoa. Vamos lá, e aí uma coisa que todo mundo me pergunta, o sorriso ele é um gatilho de simpatia, ele é uma técnica de afinidade? Não, cuidado, o sorriso ele tem que ser propagado sim, o tempo todo, mas de forma moderada. Você sorrir muito na hora que você está falando de assuntos sérios transmite fragilidade na informação. Quando você sorri demasiadamente num primeiro contato, você também tira um pouco da sua autoridade ou da sua seriedade para aquilo que você vem apresentar. Então cuidado, o sorriso é muito importante num primeiro cumprimento, ele é muito importante no momento onde você está aplicando alguns gatilhos de descontração ou de quebra de gelo, mas ele não pode estar presente no momento que você está falando uma coisa séria. Por exemplo, agora, eu estou falando sério com você. Não convém eu sorrir, eu ficar sorrindo nesse momento, porque é uma informação que eu considero muito importante. Muitas pessoas erram no sorriso e diminuem seu grau de autoridade no assunto que está falando. Tá? Vamos lá, o terceiro ponto. Eu já falei de autoconhecimento, ou conhecer o produto que você está propagando, sorriso. Terceiro ponto, expressões faciais suaves. Ou seja, cuidado com quando você falar uma coisa negativa, você fazer aquela careta, ou seja, você tentar mostrar que aquilo realmente dá uma forçada no processo, né, comercial. Porque e ainda mais quando a pessoa está falando, eu já vi muito isso, o cliente está falando ou a outra pessoa está falando, a pessoa fica aquela cara assim, ó. Ou seja, você está forçando uma expressão facial para demonstrar atenção. Cuidado, as expressões faciais nesse momento de persuasão tem que ser suave. Você está tranquilo com aquilo que você está falando, você está relaxado. Fique com as expressões leves, você sente os músculos da sua face suavizados durante todo o processo.
quando você fala e quando você escuta, tá? Vamos lá, outro ponto, coluna ereta. Então eu tô aqui, coluna ereta. Só que meus braços estão livres. Cuidado, coluna ereta, e as pessoas ficam assim. Os braços assim, ou as pernas travadas. Mantenha os seus braços e pernas livres. Quer cruzar a perna, cruza a perna. Se quer ficar a perna entreaberta, você faça como você quiser nesse momento, porque nesse momento de persuasão você tem que mostrar que você está tranquilo com aquilo que você está falando. Bora! Rapport, técnicas de rapport, técnicas de espelhamento. A quinta dica, técnica de espelhamento. Você precisa repetir alguns movimentos com a pessoa que você está conversando. Eu vou ensinar essa técnica básica de rapport, só que depois existem várias outras que dá pra gente aprimorar e vai ser um outro vídeo. Mas nessa daqui você vai usar algumas repetições de movimento. Às vezes a pessoa coloca os braços em cima da mesa, você, depois de um tempo, obviamente, e de forma singela, coloca o braço também. Isso vai criando uma afinidade nos movimentos, no espelhamento. Vamos lá, linguagem corporal, posição da íris, cuidado. Quando você está ouvindo e a pessoa, e teu cliente ou a pessoa que você está lá na frente tentando conquistar estiver falando, não tente aplicar autoridade sobre o que ela está falando. É interessante você olhar mais ou menos nessa direção. Quando você olha acima da íris ou na íris, você não está cedendo para aquela pessoa um momento de autoridade, um momento de destaque dela. Busque olhar aqui. Quando você olhar aqui, é igualdade. Quando você quiser demonstrar autoridade, você olha acima da íris. Mas depois a gente entra mais a fundo nesse assunto em outro vídeo. Mas é bom você saber disso. Aí você vai para fala, tonalidade. Tua voz tem que oscilar. Momentos que você quer mais atenção, diminua o tom da tua voz. Não aumente. O grande erro é quando a pessoa quer atenção, ela grita, você diminui o tom da voz. E quando você quer aplicar alguns gatilhos que a pessoa realmente valorize ou que ela se motive em alguma coisa que você está falando, você aumente, porque aí ela vai ter resultados, ela vai frutificar. Ou seja, o que eu fiz com você agora, eu aumentei o tom para que você sinta a energia do que eu estou falando. Cuidado, não manter o mesmo tom de voz durante todo o processo de persuasão. Outro ponto interessante é, no momento que você está falando, quando você quiser que a pessoa entenda o que você está falando, fale bem devagar e de forma simples e fácil. No momento que você quer aplicar cientificidade ou especificidade, ou seja, você quer que ela não entenda mesmo, você quer que ela ache você muito foda no que você está falando, você fala rápido e você fala difícil, é importante ter os dois na técnica de persuasão. Aí vem a parte mais importante, que são os gatilhos mentais. Eu não vou ensinar os gatilhos aqui, mas eu vou, porque são mais de 30 gatilhos diferentes que você pode utilizar, mas eu vou citar uns importantes. Depois a gente, em outros vídeos, assista os vídeos desse canal, você vai ter mais e mais gatilhos. Inclusive, se inscreva no Projeto Disrupção.com.br, então, projetodisrupção.com.br. Lá você vai ter, a gente lança algumas aulas para que você aprenda gatilhos mentais, técnicas de venda, marketing digital. Bom, gatilhos, autoridade, você se apresente com o primeiro e segundo nome, o que você faz, quem você é, qual a sua posição hoje na sua empresa. Ou, se é para uma pessoa, não é negócios, quem é você? Qual a sua formação? Ou é interessante você encontrar essa autoridade em você, o que você já fez. É interessante aplicar esse gatilho de autoridade, curiosidade. O que você quer falar? Antecipa com uma frase que deixa a pessoa curiosa. Ou seja, o que eu fiz com vocês no começo desse vídeo. O que ele vai falar? Por quê? Conquistar o amor da minha vida? Ou seja, aplique alguns gatilhos de curiosidade. Pertencimento ou similaridade. Ou seja, a gente pertence ao mesmo bairro, a gente pertence à mesma vila, a gente gosta do mesmo time de futebol. Ou similaridade, a gente tem um inimigo em comum, ou seja, busque complementos que igualem você à pessoa que você está conversando. Aí você vai entrar para uma técnica de captação, porque se você ficar falando só, com certeza você não vai conquistar aquela pessoa. Então você tem que aprender a perguntar. Pergunte as coisas certas. Pergunte as coisas certas. Pequenas perguntas. E deixa a pessoa falar. Enquanto ela fala, você pode fazer algumas posturas de atenção. Lembra do olhar que eu falei? A cabeça um pouco flexionada para baixo. Ou seja, você está ouvindo o que a pessoa tem a falar, ou no momento que você está ouvindo, a mão no queixo, ela representa a atenção, e aí você pode colocar a mão no queixo e ouvir o que a pessoa tem a dizer, ok? Aplique as técnicas de captação
quando a pessoa começar a se abrir com você, falar para você tudo que você pergunta, você já tem essa pessoa, você já conquistou, você já tem a persuasão ali no processo inteiro que você aplicou, e agora você vai para a parte final, que é onde você obtém aquilo que você deseja. Então vamos para o 10º passo. Falei um monte, né? Os números apareceram aí na tela, agora é o 10º passo, que é o mais importante, a hora de fechar, ou a hora de conquistar a pessoa lá, agora que você vai dar aquele abraço. É o seguinte: você vai usar o gatilho da especificidade. Já falou difícil, alguma coisa mais complexa. E no caso de produto, você entra na especificidade do produto e tal, para enriquecer o valor daquele produto, joga lá em cima. Depois você vem com prova, quem já usa, quantos clientes você tem, quantos depoimentos, onde tem um site com as pessoas que já compraram de você, ou no caso de conquistar uma pessoa, algumas provas do que você já fez na sua vida, o que você já conquistou, ou seja, talvez uma pessoa em comum que vocês conheçam e que de repente gostou muito de você, e ela fala, nossa, aquela pessoa gostou de você, então você deve ser uma pessoa interessante e tal. Solução, você vai apresentar a solução para o problema que você identificou na hora que você captou as informações. Apresente a solução, aí é devagar e falando qual a solução que você imagina. No caso de conquistar uma pessoa, isso não se aplica. Ou se aplica, você pode dar a solução para aquele momento ali, qual a solução para a gente agora. E depois vem o preço de contraste, no caso da área comercial. Você vai citar quanto que o mercado geralmente cobra por esse valor, sempre dando um preço de contraste. O preço tem que ser menor que esse. Você vai jogar o preço lá em cima, você vai falar, nossa, o mercado costuma trabalhar assim, assim, assado, ou nós temos concorrentes que fazem assim, assim, assado, ou um produto muito inferior que o meu, geralmente custa tanto, ou para você, por exemplo, conquistar esse resultado que eu estou falando, se você seguir por esse caminho, você vai gastar cerca de tanto, você está ancorando o preço mais alto, e aí no final você entra com a proposta. E aí, não perca tempo. Se você não tem um sistema no seu negócio, na sua empresa, onde você faz a proposta agora, na hora que você aplicou a técnica de persuasão, você está perdendo o negócio. É a mesma coisa que você sair, conquistar a mulher da sua vida no momento da conversa, no momento do diálogo, e no final não dá um beijo. Você simplesmente deixa para depois. E esse depois pode acontecer, como acontece muitas vezes. A gente faz a proposta no escritório, manda e depois acontece o negócio. Mas concorda comigo que naquele momento você deixou a pessoa com as expectativas lá no alto, você fez com que ela acreditasse no seu produto, ela tem tendência a fechamento, você pode inclusive fechar com ela naquele momento aquilo que você está oferecendo, porque você aplicou todas as técnicas de persuasão. É isso aí, kickoff. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, segue o canal, acesse projetodisrupção.com.br e a gente te vê do outro lado. Um abraço!